A todos, boa tarde, a paz do Senhor para você que é cristão e para você que não é também. Hoje eu vou compartilhar aqui com vocês três coisas que eu aprendi com o Luciano Subirá, ouvindo suas pregações, e usando ele como modelo. Assim como Paulo fala, ouça tudo e retém o que é bom. E eu aprendi muito com esse homem de Deus e eu vou compartilhar aqui três coisas marcantes que me marcaram pelo menos para vocês, tá bom? Basicamente, aqui no YouTube, olha só, eu estou usando meu celular como referência aqui, tá? Luciano Subirá, ele tem 1,6 milhões de inscritos, tá? E já postou 700 vídeos na plataforma. Então, tem bastante vídeos postados. Para você que quer aprender um pouco mais sobre a Bíblia, é muito importante, tá? Você ouvir esse homem, porque ele tem não só teoria, ele tem prática. Isso daqui diferencia muito um homem de Deus. Bom, aqui na descrição do canal do YouTube, antes de eu começar, está escrito assim: Luciano Subirá é responsável pelo Ministério Orvalho.com, um ministério de ensino bíblico ao corpo de Cristo e pastor da comunidade Alcance em Curitiba. É casado com Kelly Subirá e tem dois filhos, Israel Subirá e Lissa Subirá. Olha só que interessante. Beleza. Aí aqui, pelo que eu estou percebendo, você vai perceber uma coisa, que é o primeiro que foi uma das primeiras coisas que eu pude perceber sobre o Luciano Subirá e que eu não tinha me atentado a isso. Que é o quê? O contato, que é a primeira dica, tá? A primeira coisa que eu aprendi com ele, que ele enfatiza muito isso, que é o contato com o Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo. Antes, né, eu acho que eu não falei, meu nome é Marcos, e vamos dar seguimento aí. Uh, o contato com o Espírito Santo, e ele cita ali algumas experiências, conforme você vai ouvir nas pregações dele, que ele ensina as pessoas, ele vai falar muito sobre ouvir a voz do Espírito Santo. Ele fala muito sobre ter contato com a pessoa do Espírito Santo, que era uma coisa que eu não tinha despertado ainda. Eu ia para a igreja, eu frequentava cultos, mas era isso. E eu achava que estava tudo certo. Só que se você não tem contato com a pessoa do Espírito Santo, é como se o seu cristianismo, a sua vida com Deus estivesse incompleta. E o mais interessante, que eu vim perceber tempos depois, é que ele sempre falou comigo. O Espírito Santo sempre esteve comigo. A diferença é que eu não parava para ouvi-lo. Então, quando eu comecei a ouvir as pregações do Luciano Subirá, uma coisa que me chamou muita atenção foi, cara, por que eu nunca busquei isso? Por que eu nunca me interessei por isso? Por que eu nunca foquei no Espírito Santo? Por que o Espírito Santo nunca foi a minha meta de vida? E ali eu despertei para esse lado. Comecei a ter um contato maior, comecei a pedir para ele falar comigo. E eu percebi que a voz do Espírito Santo é na consciência, muitas vezes. É aquele sopro. Olha, toma cuidado. Olha, faz isso. Olha, fala aquela coisa para tal pessoa. E ali eu falei, cara, que massa. Então sempre esteve em mim. Ele sempre esteve aqui comigo, como Jesus fala. Eu vou ir, mas eu não vou deixar vocês sozinhos porque eu vou mandar o Consolador, o Espírito da Verdade. Então o Espírito Santo sempre esteve comigo e eu nunca me atentei a isso. Então talvez você já passou por isso ou está passando. E se não passou ainda, comece a reparar. Quando você começar a colocar o seu foco nele, pedir para ele falar com você, você vai perceber que a voz dele sempre esteve contigo, porque ele sempre fala com a gente. A diferença é que nós não paramos para ouvi-lo. Tem uma frase que me chamou muita atenção, que ela fala assim: a verdadeira oração não é aquela que você fala, porque Deus já sabe o que você quer, ou o que você precisa. A verdadeira oração é aquela que você para ouvir, porque Deus quer falar com a gente. Por isso que ele fala: buscar primeiro o reino. Ou seja, me busque em primeiro lugar, porque eu estou pronto para falar contigo. Então, buscar o Espírito Santo eu tenho hoje como prioridade na minha vida. E, inclusive, vou até relatar aqui uma experiência que eu tive um tempo atrás. Eu estava aqui perto de casa, e aí uma mulher estava passando, descendo o viaduto. E aí eu olhei para ela e uma voz, foi a minha primeira experiência com o Espírito Santo assim real. Uma voz falou assim para mim, na consciência mesmo. Não era uma voz audível que quem estava perto de mim ouvia. É uma voz que só eu ouvi, da minha consciência. Dá uma nota de dinheiro para ela. Eu tava com duas notas. Dá uma nota de dinheiro para ela. Aí eu falei, por que eu vou dar uma nota de dinheiro para ela? Tipo, que voz é essa que tá falando comigo? Eu não sabia. E ali essa voz falou de novo, só que com impulso. Dá uma nota para ela. E ali eu falei, caramba, dá uma nota para ela. E ali eu fui e entreguei. Falei, moça, vem cá. Entreguei uma nota para ela. Quando eu entreguei uma nota para ela começou a chorar muito, assim, e falou, cara, eu acabei de orar para Deus pedindo a provisão. Que igreja você vai? Eu quero ir com você. E aí ela pegou e foi para a igreja comigo. E ali eu falei, uau, isso realmente é real, né? Porque uma coisa é você falar, ouvir do Espírito Santo, ouvir sobre ele. Outra coisa é você ouvir ele. E foi o que aconteceu comigo. E eu só vi me tocar que foi o Espírito Santo que falou comigo em casa. Eu falei, pera, mas de onde que veio essa voz? E ali eu entendi que foi o Espírito de Deus. Então, é, tem um hábito de orar, se consagrar, pedir para ele falar com você, que você vai perceber que ele sempre falou. A diferença é que nós não parávamos para ouvi-lo. Então, eu tive essa e depois veio outras, mas isso me marcou. E
desencadeou o desejo através das pregações do Luciano Subirá. Então, obrigado, Luciano, por você ter sido um canal de Deus na minha vida, tá bom? Então, esse foi o primeiro aprendizado assim que eu tive ouvindo o Luciano Subirá. Focar no Espírito Santo, buscar ele, porque ele é real. O segundo ponto aqui, que eu até anotei, estou se baseando no celular, é você focar na leitura bíblica. Focar na leitura bíblica. Porque a Bíblia fala assim, ó, tem uma passagem, eu não lembro o lugar, sim, específico, o capítulo tal, o livro, mas tem uma passagem que fala assim, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O que isso significa? Significa que quanto mais você conhece Deus, mais você sai da ignorância. Mais você sai de falsos profetas, porque a verdade está na Bíblia. E você lê a Bíblia, você tem contato com a verdade. Então imagina eu querendo te ensinar algo que não está na Bíblia. Você tem discernimento para entender, opa, isso daqui não é bíblico. Então, ler a Bíblia, que é uma coisa que o Luciano Subirá faz muito e ensina muito. Tanto é que quando você ouve o Luciano Subirá, você vê ele falando muito de pregação, de tal versículo, tal capítulo, tal livro da Bíblia, né? Ele provavelmente é formado em teologia, pelo que está escrito aqui, olha só, um ministério de ensino bíblico ao corpo de Cristo, que ele é responsável pelo Orvalho, que é o Ministério de Ensino Bíblico ao Corpo de Cristo. Ou seja, ele tem entendimento da palavra, que é muito importante. Que é muito importante. E é um dos dons, e é um dos ministérios bíblicos, né? Que é o dom de mestre. Que eu acredito que ele tenha esse dom, porque ele ensina bem, ele se comunica bem, ele explica. Se você for ver os vídeos deles aqui na plataforma, do YouTube, pelo menos, você vê muito conteúdo bíblico, assim, denso, sabe? Que não é algo que você ouve qualquer pessoa falando, realmente é algo específico. Então, eu despertei por esse lado para ouvir pregações de pessoas e conferir na Bíblia, né? Porque normalmente a gente ouve a pregação e fica com isso mesmo, tá bom. E eu comecei a ouvir a pregação e focar na Bíblia. Ler a Bíblia, ter contato com a palavra, que foi uma coisa que me despertou depois que eu comecei a ouvir ele. Uma das coisas, né? E eu citei 3 aqui para ficar mais específico e não ficar muito longo o vídeo. Mas eu comecei a ler a Bíblia e consultar no canal dele ou de outras pessoas que também são formadas. Cheguei a estudar até a teologia. Como a teologia é algo muito extenso, eu fiquei só com algumas apostilas, mas meu entendimento já abriu e me deu a capacidade de ver a vida cristã de outra forma. Porque a palavra de Deus tem esse poder de libertar a gente da ignorância, entendeu? Então foi uma coisa que me destravou muito. E a terceira coisa, né? Estamos chegando aí a 7 minutos de vídeo. A terceira coisa que eu aprendi com o Luciano Subirá, ouvindo as ministrações dele, que me destravou muito e me ajudou muito, é vencer o pecado. Matar a carne. Eu anotei assim, vencer o pecado, matar a carne. O que isso significa? Significa que nós temos o nosso lado carnal e o espiritual, que é o que nos conecta com Deus, com o Espírito Santo. E qual que vence mais, a carne ou o espírito? O que você mais alimenta? E muitos desejos que você tem da carne é porque você está alimentando muita carne. Você está andando com pessoas carnais, você está ouvindo vídeos carnais, está ouvindo músicas carnais. Então isso alimenta a carne, o desejo da carne. Beber, se você anda com pessoas que bebem, você vai beber. Não só um pouquinho, aí você está alimentando a carne. Então, eu comecei a focar muito nesse lado, da carne e do espírito. Por exemplo, isso influencia muito no quesito de ouvir o Espírito Santo. Porque quando eu era do mundo, eu não ouvia o Espírito Santo. Quando eu comecei a orar, a jejuar, se consagrar, eu passei a ouvi-lo. Ou seja, eu alimentei o espírito, que é o que me conecta com Deus. Então isso daqui me marcou muito. Ter contato com o Espírito Santo através de uma vida espiritual, matando a carne. Então, vencer o pecado e matar a carne, que é a proposta principal do Evangelho, nos ajudar a ter uma vida com Deus, não tem como se nós não matarmos a carne. Todo tipo de contato com Deus espiritual vem através do Espírito. Então, como que você vai acessar Deus, e Deus é Espírito, a Bíblia fala, se você não mata a sua carne? Então, isso daqui o Luciano Subirá fala muito. Inclusive, uma das coisas que ele, se eu não me engano, foi ele que fez o jejum de mais de 40 dias, foi algo assim. Se eu não me engano, foi ele que fez esse jejum. Ou seja, é uma forma de matar a carne. E ele me incentiva muito. Tem vídeos dele aqui no canal, se você for ver, que fala sobre jejum. Vença a carne, vença o instinto animal, olha só. Então, é muito importante, gente, vocês que acompanham o Luciano Subirá, não só ouvi-lo, mas seguir o que está sendo falado, sabe? Que é o que nos diferencia. Ouvir, todos ouvem, mas praticar para poucas pessoas mesmo, porque é difícil. Matar a carne é difícil, praticar a Bíblia é difícil. Porque se fosse fácil, não teria uma Bíblia, né? Por isso que existe a Bíblia, para que a gente possa seguir. Porque sem isso, o ser humano seria descontrolado, faria o que queria. Então, a Bíblia nos ensina isso, matando a carne também é útil, e ouvir o Espírito Santo. Então, são essas 3 coisas que eu aprendi ouvindo o Luciano Subirá. Contato com o Espírito Santo, leitura bíblica e vencer o pecado, matando a carne. E a dica extra, que é a quarta dica,
que é uma coisa que eu despertei, que é sobre propósito, que eu falei que ia falar no final do vídeo, é que normalmente a gente tem esse lance de descobrir, né? Pô, eu vou descobrir, vou sair aí procurando. Vou descobrir na Bíblia, eu vou descobrir. Na verdade, gente, o propósito vem até você. Se você for reparar, quem foi que chamou Moisés para voltar para o Egito? Foi Deus. Quem foi que falou para Paulo que ele teria que pregar a palavra agora? Jesus aparecendo para ele. Quem foi que escolheu os discípulos? Jesus. Ou seja, o propósito vai até você. Você precisa estar disponível. É uma grande coisa que Deus cobra da gente. Você quer ouvir Deus? Ele pode falar com você, mas você precisa estar disponível. Ou seja, esteja disponível para Deus. Quanto mais disponível para Deus você estiver, mais chances você tem de ouvi-lo. Que é um dos grandes diferenciais aí de quem tem contato com Deus. Sempre está disponível. Se retira, para ouvir, Deus fala comigo, pede para ele falar com você, sabe? Ouça mais, e aí Deus vai falar contigo e você vai descobrir o seu propósito. Então, essas são as dicas que eu queria passar para vocês. E obrigado, Luciano Subirá. Se ficam mais coisas ou não, vocês vão acompanhando aí ao decorrer do canal, que eu vou postando vídeos. Esses são os meus primeiros vídeos, então eu ainda estou com um pouco de dificuldade de falar, vergonha, timidez, mas eu acredito que isso vai sendo curado ao longo do tempo, me aperfeiçoando, lapidando essa ferramenta que é a comunicação, e eu vou melhorando cada vez mais. Mas o foco principal, eu acredito que eu fui muito direto com essas 3 dicas, para ficar de conselho para vocês, tá bom, gente? Repetindo, tenha contato com o Espírito Santo, leia a Bíblia e vença o pecado matando a carne, tá bom? Então, é isso. Meu nome é Marcos. Segue no Instagram, que eu vou deixar dicas como essa e muitas outras, contando algumas experiências que eu tenho com Deus. E tamo junto. Se cuidem.